50% de desconto, mais Ora Pronove solúvel de brinde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz do nosso Deus esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta manhã de quarta-feira, semana mais que especial para nós aqui da Obra Evangelizar. Nós estamos na semana da festa de Jesus das Santas Chagas e nós estamos durante toda essa semana com uma programação muito especial. O nosso programa com a palavra não poderia ser diferente. Cada dia estamos meditando uma chaga de Jesus ressuscitado. Meditando e pedindo que esta chaga nos conceda as virtudes necessárias para sermos bons e fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você acompanhe aí toda a programação durante este dia, a programação de quinta, que já começa quinta-feira, o Tríduo a Jesus das Santas Chagas. Você que vem para cá para a festa no final de semana, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui também, seja muito bem-vindo para a festa de Jesus das Santas Chagas, 10ª festa de Jesus das Santas Chagas. E hoje também é quarta-feira mariana. O nosso olhar, o nosso coração também se volta para a Virgem Maria. Nós queremos pedir a intercessão da nossa bondosa mãe, por nós, pelas nossas necessidades, pelos nossos familiares, por aqueles que nos pediram oração. Nossa Senhora, como perfeita discípula do seu Filho Jesus, que ela nos ajude no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são as tuas intenções? Nós estamos aí na festa de Jesus das Santas Chagas. Você, provavelmente, durante essa semana, lembre que na segunda-feira eu dizia, coloque uma ou coloque 2 intenções durante toda essa semana que você quer rezar. Quais são as tuas intenções? Vamos colocar diante de Jesus das Santas Chagas as nossas intenções. Sejam por nós, sejam por nossas famílias, seja por nossos amigos, enfim, não sei. São muitas as intenções que nós trazemos no nosso coração. Coloquemos diante de Jesus das Santas Chagas, especialmente aquele propósito que a gente havia feito lá no começo da semana, segunda-feira. Lembra que eu dizia para vocês, coloca 2 intenções. Às vezes a gente coloca 5.000 intenções. Vamos devagar. Coloca 2 intenções. Por quem ou para que você está rezando? E apresente diante de Jesus das Santas Chagas. Nós meditávamos sobre as 2 chagas de Jesus. A chaga da mão direita, as chagas da mão esquerda. A chaga que trazia a graça do amor, da caridade. A chaga que trazia a graça da mansidão. Aquilo que Jesus dizia, sou manso e humilde de coração. Nós contemplamos isso nas chagas da mão de Jesus. A humildade e a mansidão. E hoje nós vamos contemplar outra chaga. A chaga do pé direito de Jesus, que nos concede a graça da fé. Nós, como discípulos, como discípulas, necessitamos ter esta fé viva, esta fé em Deus, fé e esperança em Deus, que caminha e que está sempre junto com o seu povo. Então, iniciando o nosso programa, vamos rezar a Jesus das Santas Chagas, colocando as nossas intenções. Mais uma vez, mentalize, traga ao seu coração. Qual é a tua intenção nesta manhã? Por quem você está rezando? Qual é o milagre que você quer pedir a Jesus? Qual é a graça também que você quer agradecer? Porque não podemos só pedir, também temos que agradecer. Mentaliza isso. Se coloque em oração no ambiente que você está agora, seja na sua casa, aí na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho. Quem sabe você está me escutando, também está trabalhando. Para um pouquinho, faz oração agora junto comigo. Quem sabe você esteja aí num hospital, não sei, tantos lugares. Silencie o teu coração nesse momento, entre em oração, se coloque dentro da chaga de Jesus e vamos rezar juntos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas.
Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções. Quais são as tuas intenções? Os teus pedidos. Coloco as minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E hoje nós queremos meditar a chaga da fé, olhando para o pé direito de Jesus. Nessa chaga aí, que foi aberta lá na cruz, quando Jesus era pregado, os seus pés são feridos, essas chagas que agora estão gloriosas, ressuscitadas, essas chagas, e de maneira especial, olhando para a chaga do pé direito, nos dá a graça da fé. De termos uma fé viva, de buscarmos a graça de viver dentro da fé. Fé essa que transforma o nosso coração. Fé essa que nos capacita a sermos cada vez mais melhores pessoas. Nós como cristãos, nós como católicos, devemos viver uma vida de fé. Uma fé viva, uma fé que transforme o nosso coração, que transforme a nossa vida. São Paulo já nos indicava isso, que a gente precisa ter uma fé viva. Procurar a Deus em tudo e em todos. Amar a Deus em tudo e em todos. E isso nós só conseguimos se nós exercitamos a nossa fé. A carta aos Hebreus vai dizer que é impossível agradar a Deus se não termos fé. E a própria carta aos Hebreus também vai dar o quê? Vai dar um resumo do que é a fé. A fé é aquilo que não se vê. Nós não vemos Deus, mas nós cremos na presença de Deus. E fé aqui, meu querido, minha querida, não é sentimento, porque os sentimentos na nossa espiritualidade cristã, ele não dura, o sentimento passa. Nós podemos começar dentro de um movimento, nós podemos começar dentro de um apostolado, motivados pelo sentimento, mas esse sentimento não vai permanecer sempre, esse sentimento passa. Porque os sentidos, os nossos sentidos físicos, espirituais, eles passam, eles vão se adaptando ao ambiente que nós estamos. Então, se nós passamos por um processo de conversão, mas essa conversão só passou pelos sentidos, isso não vai permanecer, isso vai embora. A nossa conversão tem que passar por uma vida de fé, mesmo quando os sentidos acabam, a gente acreditar, a gente ter fé. Então é isso, colocar a nossa fé em prática. No final das contas é isso. Quando os sentidos acabam, nós cremos. E por que nós cremos? Porque tudo aquilo que nos foi revelado é verdade divina. E Deus não pode nos mentir. Deus não inventa uma lorota para convencer seus filhos que fiquem ali juntinho com Ele. Não. Tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Jesus nos revelou é verdade. E nós podemos alcançar a salvação olhando para aquilo que Jesus nos revelou. E por isso Jesus vai dizer, tenham fé em mim, tenham fé em Deus. A fé é o quê? É uma adesão do meu intelecto à vontade de Deus. Senhor, mesmo sem entender contigo até o fim, estarei sempre contigo. Essa espiritualidade de fé, de encontrar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Muitos se queixam e dizem, eu estou sem fé, eu não tenho fé, eu tenho uma fé muito pequena. Pois então peça a Deus a graça de aumentar a fé. É isso que nós devemos pedir. A graça que a nossa fé cada vez mais aumente. Precisamos de uma fé maior.
Precisamos pedir ao Senhor que sempre aumente a nossa fé. Então, olhando agora aqui para a chaga do pé direito de Jesus, nós queremos pedir isso, que o Senhor nos conceda um aumento da fé, que o Senhor aumente a nossa fé cada vez mais. Precisamos que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé que esteja sempre unida e junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditar que tudo aquilo que Ele nos revelou é verdade, que realiza, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração. Então, no dia de hoje, vamos pedir isso. Se segunda-feira nós pedimos o dom da caridade e do amor, ontem nós pedíamos a graça da mansidão, vamos pedir hoje, Senhor, concede-nos o aumento da nossa fé. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Antes tem um recado para você. Recadinho importante para a sua saúde, você que anda sofrendo com muitas dores, aquelas dores que limitam sua mobilidade, tiram seu sossego, tiram a paz, tiram até o sono às vezes. Quantas vezes você vai deitar e já está com dor? Aí não tenta, não consegue dormir, você vai virar para um lado, dói. Vai tentar se levantar, dói também. Eu quero te ajudar aqui a ter alívio dessas dores que você sente. O senhor, a senhora que está me assistindo agora, que tem aquela dor na coluna que trava, mal consegue se movimentar. Dentro de casa já não tem mais liberdade para se mover. Então eu quero te ajudar a ter esse alívio. O magnésio quelato é um excelente aliado para isso. Primeiro, porque ele age como o anti-inflamatório que ele é. Analgésico natural. Vai agir na causa do problema. Diferente daquela medicação que a senhora e o senhor faz uso aí. Aquela medicação que você toma, a dor passa por instantes e depois volta. E às vezes muito pior do que estava antes. Então eu quero te ajudar. O magnésio ele vai tratar a causa do problema. Tratou a causa, ele vai trazer para você o alívio necessário, aquele alívio que eu sei que é o que o senhor e a senhora mais espera. Faz assim, liga no 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato. Ligou agora, pediu magnésio, garante com 60% de desconto. Vou te mandar de presente o nosso seca-barriga e vou te mandar esse rádio retrô. É um presente especial da Joy para o senhor e para a senhora. Liga 0800 591 8773 e peça já. O melhor de tudo é que vai ter o alívio das dores primeiro, melhorar a saúde primeiro e só começar a pagar daqui 45 dias. Um mês e meio, não vai pagar nada agora e eu parcelo no carnezinho, no boleto. Liga 0800 591 8773 e peça o seu magnésio quelato. A TV Evangelizar traz para você a companhia de Irmã Zélia, pregadora, conselheira, uma grande evangelizadora que nos conduz numa jornada com Nossa Senhora em oração e esperança. O sentido de devoção, já está dito aqui, é um doar-se. Nas madrugadas da nossa programação, durante a semana, à 1h30 da manhã e todas as quartas, às 8h30 da noite, um programa inédito para você. E é uma das coisas que a consagração faz, essa sensibilidade de escuta da voz de Deus. Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria com Irmã Zélia. Junto com ela que a gente vai contemplar, sim, a face de Deus. De segunda a sábado, aqui na TV Evangelizar. Olhar para o celular por 2 segundos é como dirigir 34 metros às cegas. 2 segundos podem ser fatais. Celular na direção aumenta em até 400% o risco de acidentes. No trânsito, desligue o celular e ligue a atenção. Nenhuma mensagem é mais importante que uma vida. Detran Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O Na Rota do Asfalto Novo segue por todo o estado e hoje chegou em Antônio Olinto e Tunas do Paraná. Na Rota do Asfalto Novo, vida nova. Era terrível. Quando chovia, lama. E até mesmo na questão da saúde, porque o pólen fazia muito mal para a respiração, né? Aqui não tinha nem passagem, casa do mercado encalhava. E hoje a cidade toda é asfaltada. O asfalto não muda só a paisagem, ele muda a vida de quem vive aqui. Segue a gente na Rota do Asfalto Novo, Vida Nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Vem aí a 4ª Expo Fazenda. Zezé de Camargo vai.
Luciano também vai. Turma do Pagode vai. Isadora Pompeu vai. Missionário Shalom, Luan Pereira, Ícaro e Gilmar. A criançada vai. A tia da cantina vai. Acredite, até o roqueiro vai. Diego e Vitor Hugo, Edson e Hudson, Zé Neto e Cristiano. E o Jiraya vai. De 24 a 28 de setembro no Centro Multieventos em Fazenda Rio Grande. A Vida em Foco, com Carol Tormena. De segunda a sexta, às 3:30 da tarde. Ao vivo, na TV Evangelizar. E nessa quarta-feira aqui no programa Com a Palavra, quarta-feira mariana, nós estamos na Semana de Jesus das Santas Chagas. Você que está aí nos acompanhando através da TV Evangelizar já viu que desde segunda-feira a gente já começou com as celebrações, com momentos muito especiais, e vai haver vários outros momentos muito especiais. E toda essa transmissão da Semana das Santas Chagas, de toda a TV Evangelizar, chega até você graças a numerosas pessoas que são generosas e que nos ajudam. Então, se você pode nos ajudar para que o sinal da TV chegue a tantas e tantas outras cidades, a tantos e tantos outros lugares, pois aí você encontra na tela o QR Code onde você pode estar nos ajudando. Toda doação que entrar aqui será invertido para a TV Evangelizar, mas também para lá, a Terra Prometida, no Centro de Evangelização, para melhor acolher você que vai vir para os eventos aqui da obra Evangelizar. E hoje nós estamos meditando a chaga da fé. Leitura de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Veja o que nos fala Jesus. Nós estamos já na cena pós-ressurreição, do ressuscitado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer, é preciso crer para ser salvo, é preciso ter uma fé para ser salvo. Acreditar é isso. Eu creio, eu tenho fé, eu creio naquelas verdades que me foram reveladas por Jesus, porque Jesus não pode me enganar, Ele não nos engana. E aquilo que Ele nos revelou e nos expressou através das Escrituras, através da sua igreja, nos leva num caminho seguro de salvação. Todos nós temos fé, aquela fé básica que é a fé humana. Todo mundo tem, todo ser humano tem aquela fé básica, mesmo que não creia em Deus, que daí é outros 500, mas tem a fé básica. Quando você sai de casa, você tem a fé ou você acredita que não vai te acontecer nada de mal. Quem te garante? Ninguém te garante, mas você tem fé que não vai acontecer nada. Quando você entra no teu carro e dá a partida, você acredita que teu carro vai funcionar. Quando você vai comer alguma coisa na rua, em casa, você come com confiança de que ninguém colocou nada de mal ali. Quando você senta numa poltrona, no sofá, você acredita que ali embaixo não tem uma bomba que vai explodir tudo? Bom, o que significa isso? Significa que você tem essa fé humana, você acredita. Quando você dá a sua confiança a uma pessoa, acreditando, ou seja, tendo fé que essa pessoa não vai te prejudicar, que essa pessoa vai te escutar. Nós temos essa fé básica, que é a fé humana. Mas nós também temos a fé espiritual, que é um organismo espiritual que vai transformando o nosso coração, que vai transformando a nossa vida. E nós recebemos a fé como dom divino no batismo. Pelo batismo nós recebemos as 3 virtudes teologais. Nós já trabalhamos 2, hoje é a segunda virtude teologal que nós estamos trabalhando. A primeira virtude teologal que nós recebemos o batismo, nós trabalhamos na segunda-feira, é a virtude do amor, da caridade. Segunda virtude recebida no batismo, a virtude da fé. Terceira virtude recebida no batismo, a virtude da esperança. A virtude da fé é a virtude que nós recebemos no batismo e que nós chamamos como virtudes teologais. Virtude teologal por quê? Teo, de Deus. Significa que é aquela virtude que melhor me une a Deus. É a virtude da fé. E por isso toda a nossa vida é uma vida de fé.
uma vida de fé nas pessoas, uma vida de fé nas coisas, uma vida de fé nas realidades, mas também a nossa vida deve ser uma vida de fé espiritual, de fé em Deus, de fé em tudo aquilo que Deus nos ensinou, de fé em tudo aquilo que Deus nos revelou. Sem medo, e a fé é um processo que nós vamos fazer, é um caminho. A fé vai crescendo no nosso coração. A fé não é uma coisa mágica, não é isso. Ou a fé é dizer, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Isso é otimismo, isso não é fé. Fé é crer em tudo aquilo que nos foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E acreditar que no tempo certo e no momento certo, Deus vai agir na nossa vida. Isso significa que nós temos uma fé viva. Fé viva que nos motive a encontrar Deus em tudo e em todos. Você que agora me acompanha aí ao vivo, desde a sua casa, ter a fé que agora você pode encontrar com Deus. Não necessariamente você precisa sair da sua casa nesse momento para encontrar com Deus. Você pode ter a fé e a confiança de dizer, Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós estamos reunidos, eu estou reunido com você. E com tantas outras pessoas que nos acompanham, pois nós temos essa fé que Jesus está presente junto conosco. Então, exercitar. E nós precisamos também, nós já temos a fé, todos nós batizados temos, isso nos garante. É uma virtude que nós dizemos que nos foi colocada, que foi impressa no nosso coração. Ninguém tira essa virtude daí. Agora, nós precisamos exercitar essa virtude. E nós precisamos ter atos de fé durante todo o nosso dia. Simples orações que nós elevamos ao coração de Deus. Simples gestos que nós elevamos o nosso olhar, o nosso pensamento a Deus. E isso nós encontramos na vida de vários santos. Santos que sabiam, durante o seu dia, elevar seu pensamento até o coração de Deus. Santos que nos ensinam como descobrir a presença de Deus no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lazer. É preciso descobrir também a presença de Deus nesses lugares. Porque não basta eu ter fé só quando eu entro na igreja. Dizer, não, aqui na igreja eu encontro. Evidentemente que você vai encontrar a presença de Deus na igreja. Evidentemente que você vai encontrar o sacrário, a presença de Jesus. Tudo bem. Graças a Deus que você aí na tua igreja, na tua comunidade, está encontrando a presença de Deus. Mas não basta só isso. Nós como cristãos precisamos exercitar a nossa fé com atos de fé. E encontrar a presença de Deus em todos os lugares. Encontrar a presença de Deus no nosso trabalho, que às vezes é difícil encontrar a presença de Deus no nosso trabalho. Mas Deus se faz presente. E se nós não vemos a presença de Deus no nosso trabalho, não é culpa de Deus, é culpa nossa, que não exercitamos o nosso coração na fé. Encontrar a presença de Deus dentro das nossas famílias. Evangelho de ontem. Eu falava na homilia de ontem, na missa das 18 horas. Jesus quer ser parte da nossa família. Jesus quer que nós sejamos parte da família dele. E como eu posso encontrar Jesus na minha família? E como eu posso fazer parte da família de Jesus? Pela fé. E olhar dentro da minha família e encontrar a presença de Deus. Deus está aí presente. Se ainda eu não vejo a presença de Deus na minha família, não é porque Deus não esteja presente, Ele está. A falta não é de Deus, a falta é minha, de aumentar a minha fé, de poder ver a presença de Deus que está aí na minha família, no meu pai, na minha mãe, nos filhos, nos netos, nas crianças, nos jovens, nos idosos. Enfim, Deus está presente. Encontrar também a presença de Deus nos momentos de lazer. Não é porque eu vou fazer uma viagem, não é porque eu vou descansar que agora automaticamente eu me desligo de Deus. Pum, acabou. Não, eu também encontro Deus. Eu encontro Deus quando eu viajo. Eu encontro Deus no meu lazer da praia. Eu encontro a Deus no meu lazer quando vou para o interior. Enfim, eu posso encontrar Deus em todos os momentos. Se eu exercitar a minha fé, obviamente. Se eu não exercito a minha fé, se eu não creio na presença de Deus fora da igreja, pois é óbvio que aí vai ficar difícil para mim encontrar Deus. Não porque Deus não quer ser encontrado. Às vezes a gente culpa Deus. Muita gente, às vezes, que não tem fé, culpa Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa.
Quando nós fechamos o nosso coração, ou quando nós queremos racionalizar demais as coisas de Deus. E aí fica difícil de nós encontrarmos a Deus. Ter fé e encontrar Deus também nas dificuldades da nossa vida. Oh, meu irmão e minha irmã, quantas dificuldades a vida nos apresenta. Não são poucas, são muitas. Mas é também dentro dessas dificuldades encontrar a presença de Deus. E para encontrar a presença de Deus nas minhas dificuldades, eu preciso ter fé. Senão eu não encontro a presença de Deus. Fica difícil. Imagina, diante de uma doença complicada e grave, diante de um tratamento nada fácil, não é fácil encontrar Deus se eu não me exercito. Quanta gente se revolta e culpa a Deus, e diz por que Deus permitiu, por que Deus fez isso. Isso só mostra que não tem fé. Porque se eu exercito o meu coração na fé, eu vou saber que mesmo diante das minhas dificuldades, diante das enfermidades, Deus caminha. Deus está ali junto comigo. Deus não me abandona. Deus nunca nos abandona. Quem abandona Deus somos nós mesmos, que dizemos, então tá bom, tchau, até logo. Então, toda a nossa vida precisa ser isso, esse exercício de fé. Encontrar Deus em tudo. No sofrimento, na dor, na alegria, no lazer, na família, no trabalho. Encontrar Deus no trânsito. Quanta gente é impaciente no trânsito, não tem paciência nenhuma, xinga, buzina. Encontrar Deus também, aí no trânsito. Encontrar Deus naquela pessoa que não é tão fácil para nós, porque Deus também se faz presente aí. Então, exercitarmos a nossa fé. Quem crer será salvo, diz Jesus. Ou seja, quem crer encontrará realização para a sua vida. Você quer ser realizado? Você precisa ter fé. A fé, ela não é algo para uma coisa infantil. Nunca. A fé nos conecta diretamente com Deus. Então que o seu coração, nessa semana de Jesus, da festa de Jesus das Santas Chagas, se conecte cada vez mais com Deus. Tenha teu coração conectado com Deus. Peça a Jesus das Santas Chagas que te conceda o dom da fé. Foi o que Tomé pediu. Foi o que Tomé pediu a Jesus das Santas Chagas, a Jesus ressuscitado. Pediu a graça de tocar. Em outras palavras, estava pedindo a graça da fé. Todos nós temos fé, mas precisamos exercitar. Se você não exercitar, a fé vai ficar aí, parada. Não espere a dor, não espere o sofrimento chegar para exercitar a tua fé. Porque aí vai gerar revolta, indignação, contra Deus que não tem nada a ver. Comece a exercitar a tua fé desde agora. E vamos pedir a Jesus as Santas Chagas que nos abençoe e que nos conceda a graça da fé. A graça de ter um coração capaz de ver a Deus em tudo e em todos. Mais uma vez, aquilo que nos ensina São Guido Maria e aquilo que também ensina Paulo Apóstolo, termos uma fé viva, uma fé que se mova, uma fé que nos faça encontrar e ver a Deus em tudo e em todos. Então nós vamos agradar o coração do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Jesus das Santas Chagas te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesta manhã. Voltamos amanhã com o programa Com a Palavra, meditando mais uma chaga de Jesus das Santas Chagas, mais uma virtude. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar. Quero saudar pelos 20 anos de trabalho de evangelização. Nós sabemos a importância da comunicação, do anúncio da palavra de Deus e também a renovação da esperança de um povo que sofre,